Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho no início do vídeo reforçar o desafio dos 10 mil inscritos. Quando a gente alcançar 10 mil inscritos, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolf na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou, para os meus inscritos. Pode ser que seja mais de uma pessoa contemplada, viu? E para você concorrer, nós precisamos bater essa meta. Pegue um link dos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais para convidá-los a se inscrever no canal Não Assista à Noite para batermos essa meta e eu fazer esse sorteio desse escritor maravilhoso. Mas para quem não tem paciência, pode adquirir a obra do Jefferson José agora. O link do contato está aí nas descrições. E eu já mostrei aqui que a compra é totalmente segura. Mostrei eu recebendo os meus livros, a Heloíse recebendo os dela e, é claro, o meu amigo Hamilton Quaresma também recebendo o livro dele. Então, fique à vontade para adquirir essas 2 obras maravilhosas no qual eu já li e recomendo. Boa noite, Maciel e seguidores do Não Assista à Noite. Essa história aconteceu há mais de 30 anos. Segundo dizem, foi totalmente real. Era uma tarde do início de dezembro quando Wesley e mais 5 amigos haviam ido apanhar frutas em um sítio vizinho. Moravam em uma cidade pequena chamada Buritama, no interior de São Paulo. Então esse hábito era comum entre eles. Saíram de casa após comemorarem o último dia de aula. Todos tinham entre 13 e 16 anos, então aquele dia era só festa para eles. Chegaram ao sítio após alguns minutos de caminhada. Lá saborearam goiabas, mangas, laranjas e outras frutas que acharam pelo caminho. Depois disso, resolveram ir embora. Já era quase 5 da tarde. O sol ainda reluzia, mas as cigarras já anunciavam o início do crepúsculo, e o grupo andava depressa. Ninguém queria ficar ali até escurecer. No entanto, chegando perto da porteira, que lhes dava acesso à estrada que levava à pequena cidade, Bernardo, um dos mais gulosos do grupo, notou algo que nunca tinha visto antes. Do outro lado da cerca, havia um pé de carambolas, amarelas e chamativas. Porém, perto dela havia também uma construção antiga, algo semelhante a uma pequena capela abandonada há décadas. Wesley, o narrador de fato, tentou impedir o guloso de ir para lá, mas sem pensar 2 vezes, Bernardo saiu correndo de perto do grupo e pulou a outra cerca indo em direção ao pé de carambolas. O resto do grupo tentou impedi-lo, dizendo que o dono dali era outra pessoa, diferente do dono do lugar em que estavam antes, avisando a ele que provavelmente ele não aceitaria aquilo. Mas nada adiantou. Ele subiu no pé e pegou ao menos uma dúzia de frutas. Logo voltou
junto do grupo, exibindo a todas as frutas que na sua cabeça conseguiu como resultado de coragem e ousadia. Bernardo tomou a frente do grupo, seguido pelo seu irmão e outro mais novo. Em penúltimo e último estavam Juca e Wesley, respectivamente, os mais velhos do grupo. Após alguns minutos já atravessando a cerca, Wesley deu um cutucão em Juca e pediu para que ele olhasse para trás, pois tinha algo sobrenatural os seguindo. Para a surpresa de Wesley, Juca apenas disse: "Eu já havia notado. Ele saiu lá daquela igrejinha. Não olha para trás e não diga nada a ninguém. Vou pedir para o Bernardo não comer aquelas frutas." Mas já era tarde. Bernardo havia devorado 2 frutas e negava dar aos outros ou jogar fora, justificando que seria um desperdício. Wesley seguia rápido, fazendo com que o resto do grupo andasse ainda assim. Mas em seu coração, pedia e orava intimamente para que aquela figura parasse de segui-los. Mas no encalço deles, lá estava ele. A figura de um padre que os seguia por detrás das árvores frutíferas, levitando com a sua batina negra, enquanto um chapéu da mesma cor cobria sua face. Wesley então tomou um pouco mais de coragem e parou por apenas um instante, olhando para trás. Para sua surpresa e espanto, por debaixo do chapéu da figura fantasmagórica, se fazia presente uma face sem rosto. E ela também parou pelo mesmo instante que ele. Com um grito de espanto, ele saiu correndo, fazendo com que todos seguissem o mesmo ritmo. Bernardo deixou as carambolas para trás. Todos ficaram sem entender a razão da atitude de Wesley. Ou melhor, quase todos, pois Juca sabia exatamente o motivo. Na manhã seguinte, todos os amigos receberam a triste notícia de que Bernardo havia falecido subitamente. Segundo os médicos, o motivo foi algum tipo de alergia devido a algo que ele comeu. Mas Wesley e Juca sabiam exatamente o motivo da sua morte. Ele foi guloso ao roubar as frutas amaldiçoadas de uma entidade que era ainda mais gulosa e egoísta que ele. O padre sem rosto. Os amigos nunca mais voltaram àquele local. Boa noite, Alisson e seguidores do Não Assista à Noite. Ouvindo os relatos e as publicações, senti confiança em contar. Em 1986 eu tinha 10 anos e meu irmão, 8. Vivíamos em Campo Mourão na época. Meu pai estava fazendo curso pela empresa em São Paulo. Numa noite, estávamos eu e minha mãe e meu irmão. A casa era alugada. Ela era alta do chão e tinha uma espécie de porão, não muito alto. Naquela noite, por volta de meia-noite, escutamos o barulho do trinco do portão. Estávamos os 3 na cama da minha mãe e ela acordou. Eu e meu irmão ficamos em silêncio, com o sinal que ela fazia com o dedo na boca. Ouvíamos algo andando debaixo da casa. Se esfregava no assoalho, que chegava a erguer algumas tábuas. Dava para ouvir o som de uma respiração forte, como de um animal.
Minha mãe, temendo por nós, falou: Boa noite, compadre. Amanhã venha buscar o sal que eu te entrego. Em alguns instantes o barulho parou. Ouvimos algo correr e pular o portão. No outro dia, o irmão da minha mãe foi passear lá em casa e ela contou a ele o que havia acontecido. Neste momento, bateu palmas no portão. Era um senhor idoso de pele clara, com os cotovelos feitos curativos com sangue. Os cabelos ralos. Era um senhor de vasta idade. Meu tio saiu a atender e ele falou: Eu vim buscar o punhado de sal. Meu tio mandou minha mãe não aparecer na porta. Pegou o sal e entregou a ele. E o senhor falou: Mas não era a moça que ia me entregar? Meu tio disse a ele: Vai em paz, segue teu caminho. Segundo a minha mãe e meu tio, ele era um lobisomem e não retornou mais por ali. A família da minha mãe tem muitas histórias parecidas com essa. Minha avó costumava nos contar, mas desta vez eu presenciei. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja sempre de todo mal. Boa noite.